Oi pessoal, sou Yasmin e hoje vou testar com vocês o ativador de cacho Super Óleo, que promete um tratamento profundo nos fios, deixando uma definição intensa, fazendo com que os cachos fiquem menos porosos e prometendo um brilho umidificado. Ele é indicado para cabelos extremamente secos, com pontas duplas e porosos para curvaturas 3ABC e 4ABC. A textura do creme, ela é bem cremosa. E eu acho que essa é a intenção, já que é para cabelos ressecados e porosos. Então eu acho que eles colocaram muito óleo na composição para esse tipo de cabelo. E ele é um ativador de cachos condicionante. Além de usar ele na finalização, após o uso do shampoo com os cabelos limpos, você pode aplicar ele mecha a mecha e desembaraçar e não precisa enxaguar. Eu também fiquei espantada quando eu li isso no rótulo, mas depois que você usar o shampoo não precisa enxaguar ele. Pois depois de usar ele, né? Geralmente a gente usa uma máscara no condicionador, mas a marca diz que não é necessário aplicar condicionador e nem a máscara, pois ele é 2 em 1, ele condiciona e finaliza. Confesso que eu já usei esse ativador há alguns anos atrás, na versão 300 ml. E acredito que a fórmula e o cheiro não mudou. Eu sei disso, acredito que pela textura do produto, que ainda continua a mesma. Vou estar fazendo a minha finalização, que divide o topo da cabeça em 3 partes. E eu vou usar a escova modeladora de fitagem para finalização, para ser bem rápido a finalização. E vou deixar os cabelos úmidos mesmo, porque pelo que eu me lembro, não podia usar muita água no cabelo ao usar ele, senão ficava farofado alguns cachos depois. Aí por isso que eu usei pouca água, vocês não vão ver eu borrifando muita água no cabelo. E antes de começar a finalizar, eu já tinha passado o óleo SOS Delcev. Delcev? Delcev. Os 12 óleos da composição desse ativador de cacho são o óleo de argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe vera, cálamo, mirra, oliva e canela. São 12 óleos, é muita coisa. Por isso que eu acho que ele é mais voltado para a etapa de cronograma capilar nutrição. Por isso que ele é mais indicado para você que vai fazer nutrição. E no rótulo eu não vi nada falando que era para transição capilar, mas ele é um creme vegano. Então eu imagino que quando a gente está na transição capilar, qualquer creme que vá fazer essa função ajuda bastante a gente. Depois de eu ter usado ele, gente, o meu cabelo só deu 2 dias de day after e o cabelo ficou bem macio e brilhoso. E nem pareceu que o meu cabelo tava com aquele cabelo do início do vídeo, porque ele realmente deixou bem brilhoso. Só que essa escova de fitagem que eu usei deixa o cabelo muito encolhido. Então, por esse motivo, eu acredito que ele encolheu bastante. Mas quando ele tava secando, ele tava enorme. Vocês podem ver que no começo ele tava sendo curtinho. Você vai desembaraçando ele usando creme, aí ele vai e aparece, né, o tamanho que tem. Mas com essa escova modeladora, o meu cabelo já encolhe natural, porque isso já é dele, de ter o fator de encolhimento muito grande. E com essa escova, ele diminui muito ainda, ele encolhe bastante. Só que esse não é um problema. E essa minha finalização que eu faço, eu gosto de enluvar bastante o produto para depois vir com essa escova, porque ela rouba muito produto. Mas ainda assim é muito boa, porque tem essas partes de trás, antes eu sofria para deixar para no cabelo alinhado. E ela deixa ele alinhadinho. Só que você tem que enluvar bastante o fio para o produto penetrar, como se fosse uma máscara. E essa parte de trás agora, eu jogo ela toda para trás para evitar aquela divisão onde fica aquele buraco no meio do cabelo. Porque o meu cabelo na parte de trás, ele tem uma mania horrorosa que é de ficar com um buraco atrás. Tipo, a frente tá todo cacheadinho e atrás tá aquele cabelo todo encolhido, parecendo que tá num corte Chanel. Só que não tem corte Chanel, porque por mais que ele esteja um pouco longo, ele tá no tamanho médio de cabelo, ele ainda faz isso ainda, porque isso desde pequenininho isso acontecia comigo. Então quando eu vou cortar o cabelo, eu costumo cortar mais a parte da frente do que a parte de trás, por causa justamente disso, porque ele tem essa maneira de encolher muito, muito, muito. E acredito que isso seja da curvatura, tá vendo? Por isso que eu vou fazer essa parte aí para trás, enluvar bastante primeiro e depois passar a escova.
E são 1 quilo de produto, gente. Eu não me lembro quanto que meu pai pagou, porque foi meu pai que me presenteou com esse creme. Ele foi no supermercado e aí foi e comprou. Um milagre, mas foi ele que pagou. E aí, eu tava mostrando pra vocês que essa divisão de 3 topos, ela ajuda a finalizar o cabelo bem mais rápido do que aquela que eu fazia só de 2 lados. Lembra que eu parti o cabelo no meio e ficava só de um lado pro outro? Então, essa finalização ela é perfeita, ainda mais com essa escova que já fica tudo meio que divididinho. Só que mesmo assim eu gosto de fazer as mechas fininhas pro cabelo dar um volume. Porque eu não gosto do meu cabelo colado na cabeça mais. Antigamente eu gostava muito de ter pouco volume na raiz e volume nas pontas. Hoje em dia eu gosto dele estar todo volumoso. Porque as pontas por si só ela já fica volumosa, porque ela tá em uma transição, né? Então os cachos costumam não durar muito, as pontas ficam muito mais ressecadas, então além da curvatura estar diferente por conta da transição capilar, o jeito de cuidar também é diferente. Então, eu gosto de fazer assim, não gosto de deixar o cabelo mais colado na raiz, porque dá aquele voluminho e fica bonito depois, não fica, a minha cabeça não fica toda redonda, parecendo uma lua cheia. Isso ajuda. E sem falar que os cabelos, assim, cacheadinhos, assim, eu acho mais bonito hoje em dia. Antigamente, eu morreria se eu deixasse meu cabelo, assim, volumoso. A minha autoestima estaria lá embaixo. Hoje em dia, minha autoestima depende se meu cabelo estiver volumoso e definido. Mas não é aquele volumão, gente. Porque pra ele dar esse volumão, ele tem que ficar de um dia pro outro no DF. E, assim, as pontas, sim, que desmancham. Porque a minha raiz, ela tem uma mania que eu tenho que... Ela cola bastante, portanto eu gosto de chacoalhar bastante o cabelo, justamente por causa disso, porque ela tem essa mania dos cachos demorar a desmanchar, e o meu cabelo costuma ter dor de creme sem mesmo usar gelatina. Muitas pessoas precisam passar gelatina para o cacho durar, e aí não. Tô mostrando pra vocês que aí já daria uma franjinha, né? Mas ainda não cortarei, porque essas pontas aí, você viu que finura horrorosa que tá as pontas, precisando cortar. Só que eu ainda não irei cortar ainda. Porque motivo, só porque eu não quero cortar agora. E eu vou jogar pro ladinho. E esse lado, gente, aqui é o lado esquerdo. Só que a câmera virou, não sei o que aconteceu, que tá pro lado direito. Só que esse lado meu que eu tô fazendo é o lado esquerdo. Porque é um lado que eu mexo menos a cabeça e o cabelo fica no lugar. E um detalhe que muitas pessoas não gostam de contar é que se você finaliza seu cabelo com ficagem, você precisa deixar ele secar naturalmente, pelo menos 30 minutos depois secar com o secador. Ou então, se você for deixar ele secar totalmente natural, você não pode ficar mexendo muito no cabelo, porque como é uma fitagem, o meu cabelo costuma, nas pontas, ele começa a desmanchar. Pelo menos muito na parte de trás, é que na parte da frente não é tanto. E aí, eu vou dar um tchauzinho pra vocês, só que eu vou mostrar pra vocês isso aí lá na igreja, como que tava o meu cabelo, um pouco molhado, ele não tava totalmente seco não, ele tava um pouco molhado, que o meu cabelo demora muito a secar no couro cabeçudo, mas nas pontas ele seca muito rápido. E viram o tamanho do cabelo? E aí é quando eu cheguei em casa, eu já tava pronta pra dormir. Olha o tamanho que ficou o cabelo, ele encolhe bastante, mas os cachos estavam perfeitos. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.